Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você, aluno aqui da nossa formação teológica. E aqui hoje vamos continuar na nossa terceira aula de apologética. Apologética cristã é a defesa da fé. E hoje a aula 227, e o título da aula hoje é A Existência de Deus. Argumentos filosóficos e teológicos. Essa pergunta sobre a existência de Deus, ela vem já acompanha a humanidade desde sempre. As pessoas perguntam e às vezes elas, quando não têm as respostas, a gente vê na história da humanidade, até mesmo na própria Bíblia, que as pessoas elas vão inventar não apenas um Deus para si, de acordo com a sua cosmovisão, mas em alguns momentos eles vão criar alguns deuses, né? E isso ultrapassa, essa ideia vem ultrapassando aí gerações, fronteiras, e isso vai influenciar em várias áreas, não somente na parte espiritual, mas principalmente na moralidade de muitas comunidades, de muitos povos, né? Para alguns, a existência de Deus, ela pode ser vista na beleza do universo, ou às vezes de como as coisas vão se desencadeando, como os acontecimentos vão se desencadeando, mas, na realidade, quando nós paramos para explicar a ideia da existência de Deus, isso precisa vir com argumentos. E esses argumentos eles precisam ser filosóficos e teológicos, certo? É no campo da filosofia, é fazendo perguntas, é entendendo como que não apenas o mundo, o universo funciona, mas como que o próprio ser humano, entendendo que dentro de cada ser humano, ele já tem um anseio por algo sobrenatural. O próprio ser humano, todo ser humano, ele já nasce com a predisposição para adorar um Deus. Então, ou nós precisamos explicar no campo da filosofia ou no campo da teologia. Melhor ainda quando nós conseguimos unir os dois. Há muitos que vão dizer que a teologia e a filosofia, e muitos acreditaram nisso por muitos anos, que a teologia e a filosofia não conversam, não, muito pelo contrário, conversam sim. E interessante nós entendermos que todo bom pensamento filosófico, tudo aquilo que é de bom que temos na filosofia ou qualquer outro tipo de ideologia que seja boa, tudo vem de Deus, porque Deus é a fonte de toda bondade, certo? Então, por que falar sobre essa existência de Deus? Muitas vezes, quando alguém rejeita essa ideia da existência de Deus, não é porque ele já examinou e fez uma pesquisa e chegou a essa conclusão de que Deus não existe. Não que alguém tenha pesquisado e foi a fundo em uma determinada pesquisa e concluiu que Deus não existe. Mas sempre quando alguém duvida da existência de Deus, é porque essa pessoa já carrega em si alguns pressupostos, certo? Ideias prévias que durante toda a vida daquele indivíduo moldaram a maneira dele enxergar o mundo, a maneira dele pensar dessa forma. Então, quando alguém questiona sobre a existência de Deus, é porque em sua volta, em toda a sua existência, os fatos, os acontecimentos, ou até mesmo as suas ideias, elas foram influenciadas por todos os acontecimentos à sua volta e que moldaram essa forma de pensar. Na verdade, a cosmovisão dessa pessoa ela é influenciada, né? Quando alguém diz que Deus não existe e questiona, às vezes, a existência de Deus. Existem, sim, alguns pressupostos que nós precisamos colocar na mesa e que, às vezes, esses pressupostos, eles é que duvidam da existência de Deus, eles que colocam em xeque a existência de Deus. Alguns deles nós podemos trazer aqui, alguns exemplos de pressupostos que vão colocar em xeque a existência de Deus. Como eu disse, não são resultados de pesquisa, não são resultados de nenhum tipo de experimento, não. Não são isso que vão provar a inexistência de Deus, mas alguns pressupostos, sejam filosóficos ou teológicos. Então, um deles é o naturalismo. O que o naturalismo faz? Ele crê
que todos os fenômenos eles podem ser explicados por causas naturais. Então, tudo que existe, não há, seja na criação do mundo, seja no desenvolvimento da criação, ou seja, no desenvolvimento da humanidade, não há nenhum tipo de interferência, de intervenção sobrenatural ou qualquer tipo de causa sobrenatural. O naturalismo, ele crê que tudo se desenvolve por si mesmo. Então, um cientista, ao estudar, por exemplo, a origem da vida, ele vai considerar reações químicas, ele vai considerar, às vezes, os processos físicos, mas ele não leva em consideração e nem sequer ele entende que há uma força sobrenatural que possa ter criado todas as coisas. Então, o naturalismo é isso. Ele acredita, ele prega que tudo veio a existir através de fenômenos naturais, química, ou então através de intervenções físicas, mas nada através da sobrenaturalidade. Então, o problema disso é que, ao descartar qualquer tipo de ação sobrenatural, essa visão ela vai fechar a porta para qualquer tipo de evidência que aponte, por exemplo, para aquilo que nós cristãos cremos, para milagres. Se tudo é natural, se a causa de tudo é natural, os milagres não podem ser explicados. Logo, as profecias bíblicas não têm sentido. Então não tem espaço, por exemplo, para a revelação divina, certo? Porque tudo é natural. Tudo é autoexistente ou é consequência de algo que já existe. Então, assim, ela não vai conseguir nunca provar a existência de Deus. Esse pressuposto do naturalismo, ele não consegue de forma alguma provar que Deus existe. Porque ele sempre vai buscar um ponto de partida no natural. O sobrenatural não é uma possibilidade, E isso, qual que é o impacto que isso tem na nossa fé, por exemplo? Alguém que vai usar um pressuposto do naturalismo. É justamente pensar que não existe nenhum tipo de evidência que aponte para milagres, porque ele busca evidências. Se algum milagre acontece, o naturalismo ele vai buscar evidências desse milagre, E isso é um erro, Outro pressuposto seria aí o positivismo científico. A ideia de que o único conhecimento válido é aquele que pode ser verificado ou experimentado pela ciência. Exemplo, ele vai rejeitar a existência de Deus, por quê? Por que vai rejeitar esse positivismo científico? Porque ele acredita que Deus, por não podermos medir a Deus ou colocar ele sobre um microscópio, por exemplo, para ser examinado, sendo assim, Deus não é verdadeiro. A existência de Deus não é verdade. Então, são pressupostos que surgem através de ideias ou através de experiências que vão tentar medir a fé ou a existência de Deus. Isso não existe. A fé não pode ser mensurada, E existem coisas que, existem verdades que não podem ser pesadas e não podem ser medidas, mas nem por isso elas deixam de ser verdades. Por exemplo, o amor. O amor é verdadeiro. A justiça, a consciência humana. Ninguém pode dizer que isso não existe porque não pode ser medido, não pode ser colocado debaixo de um microscópio, não. Mas elas são igualmente reais. Elas são reais. E qual que seria, por exemplo, o impacto na fé de alguém que adota como ideologia o positivismo científico? Alguém que vai desqualificar as verdades espirituais. Por quê? Porque essas verdades espirituais, elas não são mensuráveis, elas não podem ser medidas, elas não podem ser experimentadas em laboratório, E isso é um erro. Outro pressuposto seria o relativismo, É a crença que não existe ali uma verdade absoluta, A verdade sempre é subjetiva.
E ela pode mudar de pessoa para pessoa, ela pode mudar de cultura para cultura, ela pode mudar de tempos em tempos, né? Então não existe uma verdade absoluta. O pressuposto do relativismo, ele vai excluir a existência de Deus justamente por isso. Porque Deus, ele é uma verdade absoluta. E logo o relativismo nunca vai poder declarar a existência de Deus debaixo desse entendimento. E o maior problema disso é porque o relativismo, ele enfraquece a autoridade da Bíblia. Ele tenta, enfraquece não, mas ele tenta enfraquecer a autoridade da Bíblia, porque torna qualquer afirmação de exclusividade ofensiva ou intolerante. Sim, já que não existe uma verdade absoluta, tudo aquilo que eu quiser trazer como verdade e declarar como verdade absoluta, eu estou sendo taxado de intolerante. E isso nós vamos ver hoje. Muitas ideologias estão pregando isso hoje em dia, né? Até mesmo se torna até mesmo ofensiva para algumas pessoas, certo? Outra coisa é o existencialismo secular, né? A visão que coloca a experiência individual de cada pessoa como autoridade, né? Não existe uma autoridade suprema. Na realidade, a minha liberdade pessoal me permite que a minha experiência individual é que vai nortear todas as coisas. Ou seja, tudo que existe à minha volta está sujeito à minha percepção, à minha liberdade de entender a vida e a minha cosmovisão é que vai ditar o ritmo de todas as coisas. Isso é um erro. Por quê? Porque vai rejeitar a ideia de que existe um Deus que estabelece padrões morais e universais. E a Bíblia, ela é recheada de padrões morais. A Bíblia entrega um padrão moral super elevado. O próprio Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus e tudo que nós temos na palavra de Deus é que norteia padrão moral, é que norteia tudo aquilo que nós temos de bom, nós temos a Bíblia como um padrão. E o existencialismo secular, ele vai dizer que a experiência individual de cada pessoa e a liberdade pessoal dela está acima de qualquer tipo de autoridade. E isso é um problema porque se eu rejeito a Deus e os seus padrões, que eles são universais, como nós falamos aqui no início da aula, tudo que é bom tem que se curvar à bondade de Deus. Vem de Deus, toda bondade vem de Deus. Então, se eu rejeito Deus como um padrão, e a palavra de Deus como um padrão de moralidade, de bondade, logo eu vou cair no erro. Por quê? Porque eu, como ser indivíduo, independente da minha maneira de pensar, eu não posso estabelecer um padrão moral. Porque isso acaba ficando relativo para cada ser humano. Outro problema aqui é o humanismo secular, né? A filosofia que vai colocar o homem aí como, vamos dizer assim, como centro de tudo, né? Como centro do universo. O homem, ele é a fonte do próprio significado. Ele não busca significado em mais nada a não ser nele. É o homem que constrói o próprio destino, ele não precisa de ninguém, ele é responsável por tudo, é ele e a sua vida e as suas escolhas que vão ditar as consequências de tudo, né? Então tudo está em volta dele, né? E isso é um erro. Por quê? Porque se o homem constrói o próprio destino, se é ele quem constrói, concorda que ele não precisa de um criador? E se ele não precisa de um criador, ele também, aí nós entramos mais uma vez naquele tema da moralidade, ele não tem ninguém que vai ditar para ele o que é certo ou o que é errado. Porque a sua moral, o seu padrão de moral está baseado apenas aonde? Na vontade, nos seus desejos. E o desejo e a vontade pode mudar, como nós falamos. Pode mudar de acordo com a cultura, de acordo com a época, de acordo com as consequências das minhas escolhas passadas, certo? Então, assim, isso é um erro, por quê? Porque isso vai dispensar a necessidade de Deus como Criador. Não só como Criador,
mas também eu dispenso a necessidade de um Deus como um juiz e como um salvador. Porque se sou eu que estou construindo o meu próprio destino, logo eu não preciso de um Deus que venha me ditar regras, ou de ser juiz, ou de me salvar, certo? Então, o mundo ele tem aí os seus pressupostos, né, que na realidade nunca mudaram nada e nunca conseguiram provar a inexistência de Deus. Ele nunca vai conseguir provar a inexistência de Deus. Mas o que a apologética vai fazer? A apologética ela vai apresentar, além de muitos outros fatores, argumentos que se contrapõem a essas ideias e que provam a existência de Deus. Não como se Deus fosse como um experimento, Deus pudesse se sujeitar a um experimento científico. Não, mas ela vai demonstrar que Ele é a melhor opção. Deus é a melhor opção. A maneira mais coerente para ver a vida é por meio da fé. É crer que Deus existe. Olha o que C.S. Lewis, olha o que ele vai dizer. Eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque o vejo, mas porque por ele vejo todo o resto. Ou seja, é o cristianismo que dita o ritmo de todas as coisas. É por meio do cristianismo que eu enxergo o mundo. Então a minha cosmovisão muda a partir do momento que Cristo entra na minha vida. Então, assim, quais são os argumentos da apologética que eu posso apresentar e que vão comprovar a existência de Deus? Nós podemos trabalhar aí 4 argumentos. Argumento filosófico, moral, teológico e cosmológico. Porque é necessário nós combatermos essas ideias, certo? Então, esses pressupostos não são eles que vão ditar o ritmo da nossa fé. Então, alguns argumentos filosóficos vão apontar para a existência de Deus usando a razão e a observação do mundo. Dentro da filosofia, existe a pergunta de como as coisas vieram a existir. Isso é uma pergunta que muita gente vai fazer. Como que tudo existiu? É claro que dentro da filosofia, quando você não tem a Bíblia como regra de fé e prática, as perguntas vão ficar soltas. Então, alguns vão procurar resposta dentro dos próprios anseios do homem e tentar trazer respostas. E eles tentaram fazer isso por muitos e muitos séculos, mas só conseguiram encontrar o vazio, porque o homem de si mesmo, ele não pode trazer resposta a essa pergunta. Então, elas vão apontar para a existência de Deus usando a razão e a observação do mundo. E é interessante que Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer, né, que a própria criação, o mundo e os cosmos, eles sim, de alguma forma, eles vão apontar para a existência de Deus. Logo, o homem ele é indesculpável, né? O homem ele é indesculpável. Ele não pode dar uma desculpa de que Deus não existe, que ele não conhece a Deus, certo? Porque o próprio cosmos, o próprio mundo já demonstra, de alguma forma, que existe um Deus criador, uma mente pensante que cria todas as coisas. E é daí que surge o pensamento cosmológico, né, que traz essa ideia de que tudo que começa a existir tem uma causa. Nada veio a existir do nada. Não existe isso, né? Então, o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. E é importante a gente pensar dessa forma. E onde, teologicamente, eu vou buscar a resposta para isso? Na Bíblia. Gênesis, no capítulo 1, vai falar, né, que no princípio criou Deus. Deus é quem cria o universo. E ele cria por onde? Por meio da sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai confirmar isso, né? Então, um livro, ele não pode aparecer sozinho. Um livro precisa de um autor que o escreva. As ideias precisam ser lançadas naquele livro, né? Então, esse apontamento de que a causa deve ser imaterial e poderosa. A causa.
Não que a matéria ela essencialmente ela tem que gerar matéria, não. Mas um ser imaterial é que vai gerar e vai criar todas as coisas. Logo assim, nós temos aí alguns argumentos, né, alguns contra-argumentos que são comuns também, né? Por exemplo, o argumento teológico. A ordem, a precisão e a complexidade do universo aponta para uma mente inteligente, para um projetista, um grande arquiteto que criou e projetou todas as coisas. Não dá para a gente pensar que as coisas vieram a existir do nada, ou que uma grande explosão no universo. Se você for parar para pensar na complexidade de todo o universo, na complexidade de uma célula, na complexidade que há num fio de cabelo, na complexidade que há no olho humano, como que todas essas coisas, tudo isso pode se personalizar de uma forma e se configurar de uma forma a trazer vida para toda a humanidade, o cérebro humano, como pode? É claro que existe uma mente pensante e que ela é imaterial e ela é quem cria essa matéria. Um exemplo prático, um relógio, ele aponta para onde? Olha a complexidade de um relógio. O relógio ele é complexo, mas ele aponta para quem? Ele aponta para o relojoeiro. Logo, da mesma forma, o homem, ele aponta para o seu Criador. Não se trata somente de, vamos dizer assim, de complexidade, sabe? Não. Mas são informações codificadas de uma mente brilhante, que exige uma mente brilhante que veio a formar todas as coisas, certo? Então, esse é o argumento teológico. E o argumento moral, qual que é o próximo argumento? O argumento moral é a ideia que a existência de valores morais objetivos requer uma fonte moral absoluta. Então, nós não cremos que tudo é relativo. Não. Existe uma fonte moral e absoluta e ela rege todas as coisas. Ela rege. Temos base bíblica em Romanos, o livro de Romanos, o livro de Miqueias. Nós vamos ver que Deus é um Deus que tem um padrão moral elevadíssimo. Porque se não fosse assim, vamos lá, como que pode universalmente, isso nós podemos dizer que universalmente se pensa dessa forma, como nós vamos considerar e afirmar que, exemplo, matar uma criança inocente é errado? Como nós podemos afirmar isso se não há um Deus, se não há uma moralidade que torna isso, ou isso é apenas uma opinião? Não é uma opinião, isso é um padrão moral. Mas se há um Deus santo, e esse Deus santo é quem fundamentou essa moralidade, essa moralidade que rege todas as coisas. Mas se esse padrão moral elevadíssimo, esse padrão moral, ele não está sujeito a esse Deus que é santo, tem um padrão elevadíssimo, se esse padrão moral veio de nós, logo tudo o que eu faço ou que qualquer outro indivíduo faça e é regado e é regido pelas nossas próprias opiniões ou pela nossa própria maneira de pensar, logo tudo está certo, não existe errado. Mas Deus não, Deus ele tem um padrão moral elevadíssimo e a moral de Deus e da sua palavra é que rege todas as coisas. O argumento moral ele vai dizer o seguinte, que valores e deveres morais são objetivos, e eles não dependem da opinião humana. Se há um legislador, um Deus que cria todas as coisas, acima da cultura, acima de épocas ou de opiniões, esse legislador, ele precisa ser absoluto. E Deus é esse legislador.
Sem Deus, qualquer tipo de moralidade não passa de uma construção social, não passa de opiniões sem nenhuma autoridade. Paulo, ele vai ensinar em Romanos que os gentios que não têm lei, logo, se eles não têm lei, se eles não têm um padrão moral, logo, eles seriam indesculpáveis. Mas não, existe uma lei que rege todas as coisas. Então, mostram que a obra da lei escrita no coração de cada um está evidenciando uma consciência moral que rege todo o universo. Por isso que todo homem ele é indesculpável. Tiago 4,12 vai dizer que só há um legislador e juiz. Ou seja, se Deus é o legislador, ele também é o juiz. Ele é o legislador, ele é o juiz. Ele é quem pode julgar, porque o padrão moral, a lei moral, foi ele quem criou, certo? Não vem do fruto do pensamento humano, tá? Então, se não existe Deus, qual que é a referência histórica que nós temos de certo ou errado? Se não existe Deus. E a apologética vai fazer essas perguntas. É isso que nós precisamos entender. A apologética precisa perguntar. Você percebe que pouco nós falamos da teologia, pouco nós falamos, não abrimos a Bíblia, não falamos de versículos bíblicos, mas ao mesmo tempo nós fazemos perguntas que nos levam a refletir a respeito de Deus. Por quê? Se não há uma referência histórica que define o que é certo e errado, sem um padrão absoluto, na história, por exemplo, aquilo que Hitler foi é igual a qualquer ser humano, se não existe um padrão. Mas nós cremos, e isso eu posso dizer que isso é inaceitável, nós cremos que Deus é o legislador e ele é o juiz de todas as coisas. Olha o que diz, mais uma vez, que C.S. Lewis. Dizer que algo é injusto implica que existe uma justiça. Mas de onde ela vem? De onde vem essa justiça? Sem Deus, qualquer tipo de moralidade, ela não passa de opinião da maioria. Então, temos aí todos esses argumentos que são argumentos teológicos e que nos levam a crer que Deus é aquele que é a base de toda a moralidade. E se cremos que esse Deus que é invisível, que nós não podemos ver, mas cremos a partir da nossa fé, logo, ele é a base de toda a revelação. Então, não apenas parte de uma razão, tá? Mas ele decide se revelar. Esse Deus, ele decide se revelar, desculpe. Ele decide se revelar, ele se revela para toda a humanidade. Temos aqui o testemunho das Escrituras que vão provar que Deus, ele é real, né? A revelação especial da Bíblia, porque o próprio Deus decide se revelar. E temos também a experiência do próprio homem, né? Que milhões de cristãos que testemunham a transformação interior, e essa transformação vem como resposta, por quê? Porque ela muda comunidades, ela muda família, transforma famílias. O próprio Cristo, a ressurreição de Cristo, a revelação máxima de Deus, que é Cristo, né? Que foi visto por testemunha ocular, né? Várias testemunhas oculares, o Cristo ressurreto, prova também a existência de Deus. Cristo sendo a imagem de Deus, ele é a revelação única e incomparável, né? Então, nós não começamos aqui de um conceito abstrato de que Deus existe. Não, é um fato. Deus existe. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo é a prova de que Deus existe. Você acha que os apóstolos que viram Cristo ressuscitado e que afirmaram que ele ressuscitou, eles estavam dispostos a morrer, dar a sua vida por uma suposta mentira? Não. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, certo? Pedro vai dizer, olha, lembra lá do versículo 15 do capítulo 3? Estais sempre preparados para responder à razão da nossa fé.
a razão da nossa esperança. Então, esses argumentos, eles não vão substituir o Evangelho. Mas, como nós falamos ontem, a apologética ela vai remover esses obstáculos, né, que às vezes são intelectuais, para mostrar que há uma fé que ela é racional, ela é consistente e que ela sim pode ser vivida por cada indivíduo, por todo ser humano. Removendo esses obstáculos, sejam eles filosóficos ou teológicos, nós vamos chegar aonde? A fé em Deus, que é o maior padrão de moral que existe. Amém? Deus abençoe você e amanhã estaremos aqui com mais uma aula da nossa formação teológica.